O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus, Nossa Senhora das Graças. Amados irmãos e irmãs, hoje nós concluímos uma jornada que nós começamos lá na quarta-feira de cinzas. Então, toda essa trajetória, uns 40 dias de preparação da quaresma, nosso tríduo pascal, a Semana Santa, depois os primeiros 40 dias da Páscoa, a solenidade da Ascensão, celebramos semana passada, e hoje é o coroamento de todo esse processo, né? Com Pentecostes. Então, hoje acaba o tempo da Páscoa, amanhã nós teremos uma memória, que é Santa Maria, Mãe da Igreja, e logo em seguida já estamos no tempo comum novamente. Concluir todo esse processo faz com que a gente então tenha que recordar um pouco esse processo. Nós vamos recordá-lo à luz da vida de Jesus com os seus apóstolos. Nós vamos ver que a nossa missão aqui nessa terra, e para que Pentecostes funcione realmente em nós, a gente precisa de alguma forma permitir que seja replicado em nós aquela experiência que aconteceu com os apóstolos. Porque se não for, então nós vamos repetir esse processo todos os anos e nunca vai dar em nada, nunca vai mudar nada, né? Então vamos olhar para o processo dos apóstolos e ver como ele se replica em nós. O processo dos apóstolos começa com a vida pública de Jesus, né? A vida pública de Jesus, ela é precedida por um grande retiro de Jesus. Jesus começa ali aqueles 40 dias no deserto, depois de ser batizado. Terminado aqueles 40 dias de penitência no deserto, ele começa a sua vida pública. Então ele chama os apóstolos. Tem um grupo de discípulos, no meio dos discípulos ele escolhe 12, e aí aqueles 12, ele dá um trato bem diferenciado para eles ao longo de 3 anos de apostolado. Depois de fazer todo esse processo de ensino, de dedicação, Jesus ensina pelas palavras, ensina pelas atitudes dele, a gente chega ali naquele que é o cume da vida de Jesus, que é a Semana Santa. Os apóstolos estão com ele. Então, ali na Semana Santa, os apóstolos presenciam a paixão, a morte de Jesus. Eles fogem, depois Jesus ressuscita e vai ao encontro deles. Agora, aqui vem já um detalhe da verdade que escapa, às vezes, na cabeça do católico, porque a gente fica querendo pontuar os mistérios da nossa fé como se eles fossem marcos de um determinado momento da história, e não são. Eles são muito mais complexos do que isso, né? Na cabeça do católico, às vezes, Pentecostes é uma festa que a gente celebra 50 dias depois de Jesus ter ressuscitado. E não é só isso, é muito mais do que isso. A liturgia hoje te ensina isso de uma maneira discreta. Se você prestou atenção, você já entendeu. Então, o evangelho que é lido hoje é o evangelho de São João. É o evangelho que ele foi lido já na Páscoa, bem no comecinho. Na verdade, no domingo da ressurreição. Então, o evangelho de hoje, cronologicamente, ele acontece no domingo de Páscoa.
Então, no domingo de Páscoa, Jesus ressuscita na madrugada do domingo. De tardezinha, ele visita os apóstolos. E o que ele fala para os apóstolos? No domingo de Páscoa: recebei o Espírito Santo e sopra sobre eles. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então pronto, isso é um fato. Que dia que os apóstolos receberam o Espírito Santo, então? Foi 50 dias depois de Jesus ressuscitar? Não, foi no domingo de Páscoa. Então aqui já quebra uma ideia meio torta que a gente tem de Pentecostes. Pentecostes para nós católicos não é uma festa pontual, como que se 50 dias depois o Espírito Santo chegasse e o Espírito Santo nunca fez nada antes. Não, não é isso. Então, Pentecostes para nós católicos é um processo. É um processo que começa no domingo de Páscoa na vida dos apóstolos e nunca mais termina. E ele tem o seu ápice 50 dias depois. Mas vamos entender por que é um processo, né? Então a liturgia de hoje ela te mostra o começo e o ápice de Pentecostes. O Evangelho, domingo de Páscoa. Jesus sopra sobre os apóstolos e dá a eles o Espírito Santo. A leitura dos Atos dos Apóstolos é 50 dias depois daquele domingo. E 50 dias depois acontece um evento com esse Espírito Santo. O que acontece? Aí a gente precisa entender então o processo dos apóstolos. Então, no domingo da ressurreição, Jesus ressuscitado dá o Espírito Santo aos apóstolos. Só que aquele Espírito Santo foi dado, ele chegou, mas ele precisa encontrar espaço no coração dos apóstolos. É bom a gente entender que tem um dom que Deus nos deu, que ele nunca vai tirar. Ele não tira, porque se ele tirar isso de nós, a gente deixa de ser o que a gente é. E esse dom é a liberdade. Então, o Espírito Santo está em nós. Mas ele não é um espírito de porco que nos possui e faz com a gente o que ele quiser. É o Espírito de Deus que espera de nós consentimento, que espera que a gente dê liberdade para ele agir. Então o Espírito Santo não nos violenta, mas se ele encontra em nós disponibilidade, ele nos conduz. Por isso que terminado então esse momento do domingo de Páscoa, o que Jesus faz? Jesus não ressuscitou, veio, soprou e foi embora. Jesus ainda passou aqui 40 longos dias. E os textos dos Atos dos Apóstolos e os Evangelhos dizem então que Jesus permaneceu com os apóstolos, ensinando, formando, modelando, preparando aquele coração deles para que realmente aquele Espírito que chegou pudesse agir. Então, 40 dias depois disso, Jesus sobe. Os apóstolos permanecem em oração com Nossa Senhora. É a primeira novena da história da humanidade. Então eles se preparam e aí sim, 50 dias depois, 10 dias depois da ascensão, acontece esse evento que foi narrado nos Atos dos Apóstolos, que não foi o Espírito Santo chegando só. Você tem que entender que a Sagrada Escritura ela usa palavras humanas para tentar descrever um negócio que não é humano. Então não tem jeito de a gente falar do outro jeito. Não, o Espírito Santo veio. Mas não é que ele chegou, ele aconteceu de uma forma nova. Esse Espírito encontrou no coração daqueles apóstolos um terreno fértil, que foi preparado durante aqueles 3 anos da vida pública de Jesus, mas depois foi preparado de maneira mais intensa durante aqueles 40 dias depois da ressurreição, foi como que modelado nos detalhes durante 10 dias por Nossa Senhora, antes de Pentecostes. E aí em Pentecostes o que aconteceu? O Espírito Santo derramou dos apóstolos. Por quê? Porque eles se tornaram aquilo que Jesus esperava que eles fossem. Eles se tornaram discípulos. Eles estavam dispostos a imitar o Mestre. Eles estavam dispostos a pagar o preço para levar aquela verdade aonde eles forem. E assim eles fizeram. E assim eles deram a vida por Cristo. Agora, esse é o processo que aconteceu com os apóstolos. Como eu disse no início, esse processo tem que ser replicado em nós. E como que ele acontece em nós? Acontece as mesmas coisas, só que acontece numa ordem um pouco diferente.
E a gente precisa entender a ordem em nós para ver se o processo está chegando onde ele tem que chegar. Então, a primeira coisa que muda em nós, os apóstolos receberam o Espírito Santo no domingo de Páscoa, depois de passarem 3 longos anos com Jesus. Quando que nós recebemos o Espírito Santo? A gente não espera 3 anos com Jesus para ele chegar. Geralmente, se você nasceu em um lar católico, se você é filho de pais católicos, provavelmente quando que você recebeu o Espírito Santo? Alguns dias depois de você nascer, alguns meses depois de você nascer. Nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo. Então, quando você é batizado, o que aconteceu com os apóstolos no domingo de Páscoa, acontece com você no dia do seu batismo. O Espírito Santo chega. Então, guarda isso, tá? O Espírito Santo não chega no dia da sua crisma. Ele chega no dia do seu batismo. Ele chega no dia da sua crisma se você for crismado e batizado no mesmo dia. Mas como na nossa experiência aqui ocidental, esses sacramentos estão separados por um intervalo de mais ou menos uns 13 anos, o Espírito Santo não chega lá na adolescência. Ele chega no dia do seu batismo. Assim como com os apóstolos, eles receberam o batismo, e aí eles receberam o Espírito Santo, eles tiveram que ser modelados por Jesus para que aquele Espírito Santo fecundasse e desse frutos. O que deveria acontecer com a gente? Uma vez que a gente recebe o Espírito Santo no batismo, vamos pressupor o lar católico ideal, o lugar adequado. Seu pai é católico, sua mãe é católica, vocês são devotos, vocês vão na missa todo domingo, vocês rezam o terço, vocês meditam a palavra de Deus em casa, igualzinho você estuda que faz, todo dia na casa dos 6, né? Então, se uma criança cresce nesse ambiente, o que está acontecendo com ela durante os anos? Ela está sendo formada, ela está sendo modelada. Aquele Espírito Santo, ele está encontrando no coração daquela criança um espaço agradável. E vai chegar um dia em que essa criança vai entrar na catequese, ela vai se preparar para a Eucaristia, ela recebe a Eucaristia, ela continua participando das missas, ela vira coroinha, vira coroete, e começa a ajudar na acolhida, e vai crescendo na fé. Um dia aquela criança vira adolescente, entra na igreja, é crismada, e aquele menino sai pondo fogo no mundo, porque o Espírito Santo está derramando dele. Isso aconteceu com seu filho? Não. A culpa é sua, não é de Deus, não. Porque esse era o processo que deveria ter acontecido. Só que, infelizmente, nós não temos mais os nossos lares católicos, né? Nossos lares são frouxos, né? A gente mete o bundão naquele sofá e fica o dia inteiro, a noite inteira assistindo Netflix, curtindo YouTube, assistindo SOS Padre William, né? Vocês acham que eu não sei, né? Então você fica lá o dia inteiro, né? Dando scroll no celular, e não reza, não ensina os meninos, não forma, não tem ali uma fecundação. E a igreja tem uma solução para isso, fica tranquilo. Todos os anos, então, você, os seus filhos, nós somos submetidos a um processo de purificação. Quando que esse processo acontece nas nossas vidas? Fomos batizados, mas não desenvolvemos como deveríamos desenvolver. Então, o que a igreja nos proporciona todos os anos? O que aconteceu no início da vida de Jesus pública. Todos os anos nós temos uma quaresma. Você vai ter 40 dias todos os anos para lembrar o enguiço que você é. Para ver que você tem que fazer penitência. Para ver que você tem pecados que você precisa abandonar, para ir como que sendo lapidado gradativamente todos os anos. Então ali você se lembra dos seus vícios, ali você se lembra o quanto que você não está rezando como você deveria rezar, aí você vai abandonando, você faz penitência, para de comer carne, para de fazer isso aqui, para de fazer aquilo outro, se confessa, participa bem da Semana Santa, faz procissão, né? Tudo aquilo, né? Para quê? Para que aquele trabalho que Jesus fez com os apóstolos também aconteça na sua vida. Para que o seu coração vá sendo verdadeiramente transformado. De forma que então o Espírito Santo que você recebeu no batismo,
O Espírito Santo que deveria ter derramado na crisma, se até hoje, depois de 60 anos de vida, 70 anos, 50 anos, não derramou, então quer dizer que a gente não está deixando o processo acontecer em nós. E basta a gente realmente, com uma consciência serena, honesta, se avaliar. Nós temos aí uma vida católica já nas costas, nós temos os sacramentos. Quantas vezes nos confessamos, recebemos a crisma, recebemos o matrimônio, recebemos outros sacramentos. Então, assim, tudo isso que aconteceu em nós, se não chegou ao ponto alto, que era nos fazer discípulos de Jesus, então nós precisamos, com honestidade, nos avaliar. E essa é a tarefa de casa que eu gostaria que você levasse hoje, no dia de Pentecostes. Gostaria que você, com honestidade, parasse e se avaliasse sobre o prisma do discipulado. E respondesse com honestidade se hoje você se reconhece como um verdadeiro discípulo de Jesus. Se você realmente imita Jesus. Se você realmente tem Jesus como prioridade. Se você realmente vem para uma missa com esse desejo de aprender mais dele, de colocar mais dele em prática, ou se a missa para você ainda é um costume bonito de domingo, igualzinho na feira comprar alface, um pastel e beber um caldo de cana. Uma missa para você realmente é uma necessidade. Eu preciso estar com Cristo. E o que você ouve aqui, o que você aprende aqui, você sai daqui empolgado para colocar isso em prática, colocar isso para ser feito na sua casa, na sua vida, com seus filhos, com seu esposo, sua esposa. Então, a tarefa que eu te dou hoje é: faça uma avaliação de você sobre o prisma do discipulado e responda com honestidade se você alcançou aquele ponto que os apóstolos alcançaram em Pentecostes, depois de uma longa jornada de formação. E olha, vamos ser honestos, Jesus esteve com os apóstolos 3 anos, depois 40 dias depois da ascensão, e 10 dias depois da ascensão. Pronto, foi isso. E Jesus, nesse tempo, transformou aqueles apóstolos no que eles viraram. Então foram homens que mudaram o mundo, que pegaram a palavra de Jesus e esparramaram ela para o mundo inteiro. Agora, quanto tempo Jesus está nos formando? Então, já tem 46 anos que ele está amassando esse barro aqui. E até hoje esse barro não está pronto. Quantos anos tem que ele está modelando você? Então, se você faz um exame de consciência honesto e você não está satisfeito com o discípulo que você virou até hoje, então aí a segunda tarefa de casa que eu te dou é: vamos fazer um projeto de mudança. Não é projeto de vida 2025 da Universal, não. É outra coisa, é um projeto de mudança honesto e verdadeiro. Qual que é o projeto que eu te proponho, né? Você primeiro, com honestidade, enxerga quem é você hoje, discípulo de Jesus, em toda a sua mediocridade. Eu sou um discípulo frouxo, eu sou um discípulo que não reza, eu sou um discípulo que não testemunha Jesus, eu sou um discípulo que meia boca, qualquer ocasião de pecado eu caio, qualquer situaçãozinha de pecado eu caio. Opa, pode vir, mas tranquilo, não esquenta não. Vai lá, boa. Então, qual é o discípulo que eu sou hoje, com toda a minha frouxidão? Aí o projeto que eu te falo é o seguinte: usa a sua imaginação e tenta imaginar como seria você discípulo de verdade, ou como você gostaria de ser, no final desse ano. Coloca uma data aí. Não faz aqueles projetos, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa mais boa. E esquece até o português na hora de fazer propósito, né? Não, faz um propósito verdadeiro daqui para o fim do ano. Pensa numa data, uma data boa para você entregar esse propósito, o dia do Natal. Na noite de 24 de dezembro, no dia do Natal, você vai dar um presente para Jesus. Qual que é o presente? Eu quero apresentar para Jesus que durante esse tempo eu me tornei um discípulo melhor. Como é que você vai fazer isso? Então, a primeira coisa, você tem que imaginar um discípulo decente na sua cabeça. Real.
Então, como que é você um discípulo melhor? Eu quero ser um discípulo melhor que reza o terço todo dia. Eu quero ser um discípulo que eu vou na missa e vou na missa com convicção. A missa para mim não vai ser mais costume, não é um sidé que qualquer coisa tira. Se tiver um passeio eu não vou na missa. Se tiver um evento da família eu não vou na missa. Se tiver uma pescaria eu não vou na missa. Não. Eu quero ser um discípulo que todo domingo, a missa é sagrada para mim, todo final de semana. Eu quero ser um discípulo que vai tirar esse vício ou esse vício. Não, estou com isso aqui, está incomodando minha vida, está incomodando minha família, está incomodando minha esposa, meus filhos, meu esposo. Então, eu quero tirar isso aqui. Eu não quero ser um discípulo de Jesus que carrega esse vício. Então, imagina um discípulo de verdade na sua cabeça. Mas concreto, com coisas concretas. Nada desse, eu vou ser mais bom, eu vou ser mais legal, eu quero ser mais humilde, eu quero ter mais uma vida de oração. Não. Coisa prática, concreta. O que você vai fazer? O que esse discípulo faz, esse discípulo de verdade? Aí uma vez que você vê esse discípulo, eu quero que você faça um raio-x dele por escrito. Como é esse discípulo? Como é essa discípula? Como que ele age durante o dia? O que ele faz diante de determinadas situações? Uma vez que você tiver esse raio-x desse discípulo, bom, honesto, e aí você vai ter o seu raio-x de hoje. Como que você é hoje? Uma vez que você tem essas duas realidades diante dos seus olhos, agora ficou fácil. O que você precisa fazer? Todos os dias, antes de cada atitude, você vai fazer a seguinte pergunta: fazer isso, ou deixar de fazer isso, me aproxima ou me afasta desse ideal de discípulo? Você todo dia acorda, seu celular desperta. Imagine, todo dia você acorda. O dia que você não acordar, alguém vai me ligar. E nós vamos te enterrar, fica tranquilo. Mas enquanto você estiver acordando, todo dia você acorda, o seu celular toca. Aí todo dia você tem aquele costume satânico de apertar o botão soneca. Esperar mais 5 minutinhos. E apertar de novo. Esperar mais 5 minutinhos. Para depois se levantar correndo e doido. Então, a hora que você acordar, antes de apertar o botão soneca, você se pergunta: apertar esse botão soneca me aproxima ou me afasta desse ideal de discípulo? Não, porque se o seu ideal for um discípulo preguiçoso, frouxo, então te aproxima. Agora, se o seu ideal é um discípulo que realmente quer fazer as coisas do jeito que tem que ser feito, não vai enrolar e vai assumir as responsabilidades, então apertar esse botão soneca vai te afastar daquele ideal. Então você não vai apertar. Você vai levantar esse seu traseiro gordo da cama, vai escovar seus dentes, lavar sua cara, tomar uma boa xícara de café, porque ninguém merece sem café, e vai viver sua vida. Eu tô afim de sair com os meus amigos, quando a gente sai, a gente faz um fuazinho, a gente toma eu fico meio doido toda vez, então eu faço besteira, falo besteira. Então, sair com esses amigos me aproxima ou me afasta desse ideal? Se te afasta, não faz. Se te aproxima, faz. Eu não estou com vontade de rezar o terço hoje, eu estou cansado, com a dor na coluna aqui, a lombar, o ciático hoje está doendo, né? Então, acho que eu não vou rezar o terço hoje. Ok, não rezar o terço te aproxima ou te afasta do ideal de discípulo que você tem? Vai me afastar. Então reza. Não, mas eu não estou com vontade. Não tem problema, reza sem vontade. Mas você vai rezar. Então, as nossas atitudes, elas começam a ser tomadas à luz de um desejo verdadeiro. O desejo de ser um discípulo verdadeiro. Isso vai fazer com que em nós o Espírito Santo, que deveria já estar derramando há décadas, ele comece a se sentir à vontade. Ele comece a sentir que ele pode sair para fora. E que as nossas ações podem ser um pouquinho mais parecidas com aquela de, por exemplo, São Paulo, que teve a coragem de dizer: não sou eu, é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque era discípulo de verdade. Porque o Espírito Santo estava à vontade nele. Proposta desafiadora, não é fácil. Mas tente.
essa semana, tirar alguns minutos dos seus dias. Você não precisa fazer isso numa sentada, mas faça um raio-x, desenhe esse discípulo que você gostaria de ser. Coloque ali as qualidades que você gostaria de ter em você no final desse ano. Tenta ver se realmente as suas escolhas estão te aproximando ou estão te afastando desse ideal. Porque se estão te afastando, então você nunca vai chegar lá. Você nunca vai ser o discípulo que Jesus espera de você. Então, seu batismo, sua crisma, seu matrimônio, todos os sacramentos que você recebeu na sua vida, todas as confissões, todas as eucaristias que você comungou, elas não vão passar de um costume na sua história. Elas não estão mudando a sua vida. Não é porque Deus não quer ou que o sacramento não pode. É que você não deixa, você não permite que isso aconteça. Então vamos começar a ser honestos. E aí, se você quiser fazer a tarefa de casa direitinho, no dia do Natal, quando você vier na missa, você apresenta esse presente para Jesus. Fala para Jesus: Jesus, olha o discípulo mequetrefe que o Senhor tinha em junho. Olha o discípulo padrão que está chegando aqui nessa missa hoje, né? Olha que maravilha, olha a transformação que aconteceu, Senhor. Olha os vícios que eu deixei para lá. Olha as virtudes que eu consegui edificar. Olha a proximidade que eu adquiri com o Senhor. E aí sim vale a pena oferecer um presente dessa magnitude para Jesus, né? Porque aí aquilo que Jesus fez com aqueles apóstolos também está acontecendo conosco. Insisto na frase que eu falei no começo. Pentecostes não é um ponto, é um processo que começa com a chegada do Espírito e vai para sempre, não acaba. Então, se você entrar nessa jornada de aperfeiçoamento, de ser discípulo, você nunca vai chegar num ponto que vai dizer: ótimo, agora tá bom, tranquilo, vamos colocar as barbas de molho, é só esperar o céu. Não. Você sempre vai ser capaz de ver um ideal mais alto, um ideal mais ousado. O você ideal de 24 de dezembro de 2025 vai ser mequetrefe diante do ideal do dezembro de 2026. Se você for honesto e se você deixar o Espírito Santo realmente agir em você. E isso vai fazer com que a nossa jornada seja uma jornada de acordo com aquilo que Cristo espera de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.